Graça e paz, irmãos, boa tarde. Nós queremos cumprimentar os amados irmãos que estão conosco nesta tarde, todos juntos louvando e adorando o nosso Deus. Nós estamos aqui, mais um culto de missões, o terceiro culto de missões de 2021, e até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje, queridos, nós estamos trabalhando com o tema Jesus, eles precisam crer. E nesta hora, em sua casa, assim como conosco que estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor nesta hora. Que Ele receba a nossa adoração, o nosso louvor, que Ele venha falar conosco através da palavra e venha nos renovar neste dia para a glória do Teu santo nome. Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor, esta tarde. Senhor, nós te louvamos por este privilégio, Senhor, de poder adorar, de poder estar em Tua presença, de termos vida, de termos saúde, de poder buscar a Tua face, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por a vida dos nossos irmãos que estão em casa, junto conosco. Todos, ó Pai, em uma só fé, em uma só esperança, clamando e exaltando, Pai querido, o Senhor, que somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória para todos sempre, ó Deus. Pai querido, recebe, Senhor, a nossa adoração nesta tarde. Este culto, Senhor, é por meio de Ti, Senhor, e para Ti. E venha ministrar, Senhor, dos nossos corações a Tua vontade. Venha renovar, Pai querido, cada um que nesta hora está se colocando diante da Sua presença, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, ó Pai querido, do renovo, Pai, dia após dia, para prosseguirmos até o fim. Se conosco, Deus, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estaremos passando agora um vídeo da Secretaria de Missões com o nosso pastor Márcio, falando sobre o tema Jesus, eles precisam crer. Amém? Eles precisam crer. Esse é o tema para o segmento de missões urbanas para o mês de março. Ao lermos as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, notamos o amor que ele nutria pelas comunidades e, além de escrever, ele ia ao encontro do povo quando possível nas metrópoles, nas cidades portuárias, situadas no mar Mediterrâneo, Egeu e Adriático, como Éfeso, Corinto, além da cidade de Filipe. Paulo sabia que as cidades eram um centro de irradiação do cristianismo ao nível local, quer para os habitantes das cidades, quer nos campos vizinhos. A própria comunidade, ela era missionária e sentia-se na obrigação de difundir o anúncio do Evangelho. Por isso, visualizamos a participação de pessoas comuns no ministério de Paulo, porque ele não era um herói solitário, mas os habitantes daquelas cidades participavam do seu ministério de forma ativa. A estes, Paulo atribuía responsabilidades, incentivava-os na missão, valorizava as potencialidades de cada um, capacitando-os para o papel de liderança. Nas suas cartas, fazia sempre questão de saudá-los, chamando-os inclusivamente pelos nomes. Destacamos, por exemplo, o lugar de Barnabé, Timóteo, Silas, os casais Priscila e Áquila, Andrônico e Júnia e a diaconisa Febe, entre outros tantos também. Eles são verdadeiros apóstolos, precederam Paulo na fé e foram até mesmo seus companheiros de prisão. Assim como o apóstolo Paulo e estes primeiros cristãos exploravam o potencial das cidades para a pregação do Evangelho, a Secretaria Regional de Missões convida toda a igreja a profetizar sobre a cidade na qual está inserida, a declarar que o povo que nela habita conhecerá a verdade de Cristo e que a igreja local trabalhará para isso. Eles precisam crer. No início do Velho Testamento, a importância redentora da cidade estava na própria Jerusalém como modelo de sociedade urbana, a alegria de toda a terra, como diz Salmos 48, verso 2, a demonstrar ao mundo o que pode ser a vida urbana sob o seu senhorio. Sabemos que por causa da pandemia do Covid-19, muitas cidades ainda encontram-se com restrições quanto à locomoção,
o que por vezes delimita e inibe a ação da igreja em estratégias de evangelismo dentro da cidade. Mas como a igreja primitiva, nossos lares viram cenário para o agir de Deus. Essas lideranças eram levantadas nas cidades, que era onde a igreja se reunia. Se observarmos as atitudes do próprio Jesus, é nas casas que Jesus entra, come, opera milagres. É numa casa que Jesus celebra a última Santa Ceia. Desta forma, Paulo passou das sinagogas às casas para espalhar a boa nova do reino. A casa dá um contorno próprio à comunidade. Na igreja doméstica, não são nem os apóstolos e nem Paulo que determinam as relações, mas a família. Precisamos nos atentar para o papel da igreja dentro das cidades. Conheça as necessidades de sua comunidade local. Interceda pelas autoridades que nelas exercem papel de comando. Interceda pelas vidas que ainda não se renderam a Jesus. O papel da igreja é incluir, integrar, partilhar, promover a igualdade social, a fraternidade e a solidariedade. Assim como a Bíblia precisa ser traduzida para o vocabulário dos leitores, o Evangelho precisa ser incorporado e comunicado de uma maneira compreensível para os residentes da cidade. Em um ministério urbano, as pessoas têm consciência das diferenças culturais entre grupos étnicos, raciais e classes socioeconômicas. O resultado de quando assumimos este papel, podemos observar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 47. Sempre louvando a Deus e a desfrutar da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O Jesus que nos convoca é o mesmo que com autoridade nos manda fazer discípulos, significando dizer que fazemos parte de um ajuntamento santo para o crescimento e orientação do nosso próximo. Ninguém se torna apto da noite para o dia. Assim, mais do que evangelizar, que significa comunicar as boas novas de salvação, devemos, em nome de Jesus, ensinar propriedade e propósito, o que recebi e por quê, quais sejam os valores contidos na mensagem do Mestre Divino. Devem ser repartidas através da comunicação com palavras e com a nossa vida, o nosso testemunho, o qual implica em falar e agir no seu viver como um filho de Deus. É tudo baseado nos ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada, cujas bases estão postas desde o Velho Testamento. Eles precisam crer. Lembre-se, devemos ser os primeiros a acreditar na visão, amar a missão e nos empenharmos na realização da mesma. Somos todos missionários. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, eu queria deixar com você um versículo de Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47, que nos diz: adoravam juntos no templo diariamente, reunindo-se nos lares para comer e partiam o pão com alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse texto faz parte aqui da palavra do nosso secretário, aonde ele enfatizou aqui: nós vivemos num momento de restrições, nós não podemos fazer ações evangelísticas como nós fazíamos no passado, mas nós podemos, queridos, fazer a diferença onde nós estamos implantados, que é no nosso lar. De como que nós podemos fazer? Orando pela nossa família, ensinando, compartilhando a palavra, orando pelos nossos amigos, familiares, vizinhos. Também nós podemos partilhar daquilo que nós temos com os necessitados, que devido à situação econômica, muitas famílias têm sido afligidas. E ele fala aqui, enfatiza que o papel da igreja é incluir, integrar, partilhar, promover a igualdade social, a fraternidade e a solidariedade. E eu e você somos chamados para fazer esta diferença.
Eu e você somos a voz profética dessa nação. Jesus é a solução para a nossa nação. Jesus é a solução para todas as coisas. Ele pode mudar toda e qualquer situação. Por isso nós devemos continuar crendo, buscando, clamando. E lembrando que muitas pessoas ainda não conhecem ao Senhor. Infelizmente, algumas pessoas têm partido sem o conhecimento do Senhor. E eles precisam crer. Todos precisam crer, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é baseado neste momento, diante desta palavra que nós ouvimos do nosso secretário, e diante dessa reflexão, nesta tarde, sobre a importância que eles precisam crer, cujo propósito você é a voz profética, que nós estaremos agora apresentando alguns alvos de oração na presença do Senhor. Que o Senhor aqueça os nossos corações e sintamos compaixão por todos que estão ao nosso redor. Todos que precisam conhecer a Deus. Este é o primeiro ponto. Que possamos expressar o amor de Deus às pessoas que estão próximas a nós. Que nós possamos acreditar na visão, amar a missão e nos empenharmos na realização da mesma. E no último ponto aqui, pelo crescimento e pela vida espiritual do distrito do Alto Tietê. Eu queria que você na sua casa, neste momento, se você puder dobrar os seus joelhos ou se não puder, mas em reverência diante do Senhor, vamos buscar a presença do Senhor neste momento, apresentando estes alvos de oração. Porque a oração do justo, ela é poderosa em seus efeitos. E o Senhor está atento à oração do justo. Os seus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, em Tua presença. Nós Te louvamos mais uma vez por este privilégio, Senhor. Mas, Pai, diante da palavra aqui ministrada, Senhor Deus, da palavra do nosso secretário, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor Jesus. Pai, nos colocando, Pai, à disposição e à ação do Teu Espírito Santo. Oh, Deus eterno, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos incomodar. Pai querido, encher de amor os nossos corações, que não possamos ser egoístas, Senhor, diante deste momento que estamos vivendo, mas que haja, Senhor, em nosso coração um amor maior pelo próximo, compaixão pelo próximo, Senhor. Pai, para estarmos a todo momento vendo a necessidade, Senhor, seja ela espiritual, seja ela física, que possamos ser a resposta, Senhor, que o mundo precisa. Que possamos ser o ombro amigo para aquele que precisa conversar. Que possamos ter uma palavra, Senhor, para aquele que precisa de uma palavra de esperança. De uma palavra de oração para aquele que está desesperado e aflito, Senhor. Esperando uma mudança e um milagre de Ti, Senhor. Pai, nós nos expomos à ação do Teu Espírito Santo. Que Ele venha impactar, Senhor, Pai querido, a cada dia as nossas vidas, e não possamos, ó Senhor, nos acomodar a esta situação, mas buscar, Pai querido, dia após dia, continuamente a Tua presença, Deus. Nós Te pedimos, ó Pai, que possamos, ó Deus, amar a missão, Senhor. Pai querido, viver aquilo que, Senhor Deus, que tanto falamos dia após dia. E Te peço, Senhor Deus, pelo Distrito Alto Tietê, Te peço pela igreja de Itaquá, Senhor, por todas as congregações, pelos líderes, ó Deus. Te peço, Senhor Deus, pelo Teu povo que nesta hora Te clama. Senhor, que Tu venha avivar a cada um de nós, pois aonde há avivamento, há vida, aonde há avivamento, há renovo, há transformação, Senhor, há poder para continuar, aonde há avivamento, há frutos, aonde há avivamento, Senhor, há esperança, transformações. Por isso, Senhor, aviva, Pai, a Tua igreja, abençoa o Distrito Alto Tietê, abençoa cada um que nesta hora Te clama, Senhor Jesus. Tudo nós colocamos diante de Ti, Senhor, pois sabemos que Tu tens cuidado de nós. Tu tens zelo pela Tua igreja, Senhor, e esta obra é Tua, Senhor. Pai, recebe a nossa adoração nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor nesta hora? Pai do Senhor, irmãos. Amém.
Nesta noite, nós estamos aqui, que nós estamos para adorar o Senhor, para bendizer o Teu nome, dizer a Ele o quanto Ele é bom, o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele é poderoso. Você que está aí na sua casa, aqui não é somente uma reunião, nós estamos aqui para um culto, para cultuar o Senhor. E a sua palavra nos afirma que onde há 2 ou 3, o Senhor se faz presente. Eu creio que aí no seu lar você está a mais de 2 pessoas, ou apenas se você estiver somente em um, creia que o Espírito Santo de Deus é aquele que está com você, é aquele que está todos os dias, é aquele que te dá fôlego, é aquele que te dá vida, é aquele que te dá alegria. O que seria de nós sem a graça de Deus? Então se alegra nesta noite e diga ao Senhor: Deus, se faça presente nessa noite, receba, Senhor, a nossa adoração a Ti, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Oh. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Aleluia, Senhor.
Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Que as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua igreja, Pai. Senhor, sobre a face da terra, sobre os teus filhos, sobre a igreja aqui na terra, Pai. Meu Deus amado, que as tuas mãos, que são poderosas, Senhor, ó Deus, possa estar, Pai, como asas, ó Pai, nos protegendo, livrando o teu povo, Senhor, de todo mal, meu Deus. Pai amado, porque a tua igreja confia em Ti, nós confiamos no Senhor. Pai, a nossa confiança vem do Senhor, ó Deus, e por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos aqui, Pai. Aleluias. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por Ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por Ti. Homens se desviaram, os profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses, mas existem aqueles
e não se dobrarão ante outros deuses. Oh, Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus querido. Amém, glória a Deus. É chegado o amanhecer, aleluias. O choro pode durar uma noite, a alegria chega ao amanhecer. Que maravilhosas promessas, meus irmãos, nós temos, que o Senhor tem deixado a seu povo. Vamos tomar posse delas, nesses dias tão difíceis. Nós queremos louvar pela sua vida, você que está aí no seu lar, reunido com sua família. Nós estamos aqui em mais um culto de missões que o Senhor tem preparado e nós o louvamos por isso. Nós temos este momento também especial, que é a nossa oferta missionária. Você tem aí no seu visor agora a nova chave, né? Já foi liberada pela secretaria, a chave Pix, IMW Itaquaquecetuba, número 3R, @gmail.com.br. Irmãos, são todas em letras minúsculas, amém? E o número 3 em algarismo. Então, que os irmãos possam aí registrar a nova chave. Nós queremos louvar a Deus por tua fidelidade, pelos mantenedores que ao longo desses anos têm sido fiel. Você que tem sido fiel todo esse tempo, semeando, eu sempre digo isso, no terreno fértil que é missões. Nós temos um versículo que é muito propício, que é 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Preste bem atenção, que diz: lembre-se, aqueles que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Que maravilhoso, meus irmãos. Que aquilo que o Senhor tem determinado em teu coração, que você possa fazer com alegria, que sejam os teus celeiros de tal forma cheia que você possa doar, que você possa. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos nos doar ao nosso irmão, doar, dividir aquilo que temos. Como teve um dia aqui que o nosso irmão Alex deu uma palavra da ação social, de vida, veja seu irmão sofrendo, ajude, né? Tenha sempre
não só a palavra que muda vidas, né, apregoando as boas novas, mas também que você possa ajudar, né, as pessoas que necessitam. E este versículo diz: aquele que semeia com fartura. Você tem semeado no campo missionário, e nós te louvamos a Deus pela tua vida. Agora, nesse momento, nós gostaríamos de orar. Você chamar a nossa irmã Dai, que está aqui conosco. E nós queremos louvar a Deus pela vida dela. Nós estamos num número aqui bem reduzido, né? Dentro da capacidade permitida. Mas nós sabemos que você está conosco aí, neste projeto tão maravilhoso que é Missões. O projeto que está no coração de Deus. Logo em seguida, depois nós teremos alguns vídeos da seminarista Kelly, que ficou no seminário. O ano passado ela se formou e está fazendo um belíssimo trabalho. Logo em seguida a oração, você já vai poder assistir 2 vídeos e nós vamos repassar algumas fotos. E você vai poder glorificar a Deus pela vida da nossa missionária. Amém? Amém, irmãos. Pai do Senhor, novamente. Nós estaremos agradecendo, né, aos mantenedores, aqueles que se dispuseram, aqueles que todos os meses contribuem, dando as suas ofertas, através de oração, inclusive. Muitos daqueles, às vezes, falam assim: eu não tenho condições de ofertar, condições de dar um valor alto, né, que eu gostaria de dar. Mas, às vezes, aquele pouco que você dá é aquele muito que vai fazer na vida daquele que vai receber, aquele que recebe da sua oferta. Aquelas pessoas que mantêm, são aquelas pessoas que têm zelo pela palavra do Senhor, zelo pelas pessoas, e o Senhor se agrada disso. Amém, irmãos? Eu gostaria de aproveitar e pedir para que os irmãos coloquem aí os seus pedidos de oração. Nós vamos fazer no final, e apenas com uma palavra que você pode colocar em oração, clamando ao Senhor Jesus por aquele alvo que você deseja. E no final nós vamos estar orando. Mas nessa noite, eu quero aqui agradecer somente aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aqueles que têm dado ao Senhor Jesus o seu melhor. Amém, irmãos? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos exaltar, bendizer o teu nome, Senhor Jesus, por todos aqueles, Senhor Jesus, que têm se mantido fiel, Senhor Jesus, para dar, Senhor Jesus, a ti, Senhor Jesus, o seu melhor. Deus, muitas vezes, Senhor Jesus, em oração, muitas vezes, Senhor Jesus, em uma palavra, em um abraço, Senhor Jesus, em um telefonema, mas nós sabemos, Senhor Jesus, que aqueles, Senhor Jesus, que estão lá do outro lado, Senhor, são dependentes, Senhor Jesus, do nosso sustento, ó Deus, e que o Senhor Jesus venha prover, Senhor Jesus, o dobro, Senhor, para os teus filhos, em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor Jesus venha aumentar o seu celeiro, aumentando, Senhor Jesus, aquilo que muitas vezes, Senhor Jesus, eles têm requerido, têm desejo de dar mais, Senhor, e não pode. Mas a tua palavra diz que o Senhor Jesus é fiel. E muito pode, Senhor, a oração do justo, Senhor, em seus efeitos. Nós queremos te louvar, Senhor Jesus, te agradecer pelos grandes feitos do Senhor na vida dos irmãos, Senhor, na vida da tua igreja, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Mama.
que eles têm ali. E eles têm aprendido muitas coisas ali com a missionária Kelly, tudo aquilo que ela aprendeu aqui no seminário interno, no Ser Forte, e ali ela está transmitindo ao seu povo. O seu pai é pastor, a sua mãe trabalha ali com aquela aldeia, a aldeia Ticunas. E enquanto o pessoal do Ministério de Louvor vem aqui para nós louvarmos ao Senhor, eu gostaria que nós estivéssemos orando agora pela missionária Kelly e também pelo trabalho missionário ali na aldeia dos Ticunas. É um grande desafio, mas o Senhor tem levantado a sua serva para ali ser o canal de bênção. Por isso, agora no seu lar, interceda pela missionária Kelly, os seus pais e todos os nossos irmãos da aldeia Ticunas. Eterno Deus, nós levantamos a nossa voz mais uma vez em oração, a interceder, ó Deus, por aquele povo tão alegre, Senhor, crianças que estão aprendendo a Tua palavra. Usa a vida da missionária Kelly ali, Senhor, poderosamente. Abençoa, Pai, a vida dela. Abençoa ali, Senhor, todo o trabalho que ela tem realizado, a sua equipe. E também, Senhor, direciona ali o seu pai, o pastor daquela aldeia. Ó Deus, juntamente com a sua esposa. Ó Pai, derrama da Tua graça sobre a Tua filha. Direciona ali, Pai, de uma forma especial todo o trabalho desenvolvido por ela, e que tudo aquilo que ela veio absorver aqui no Senhor, no Centro de Formação Teológica em São Paulo, ela possa ali, Senhor, colocar em prática, e que o Senhor possa se revelar a ela cada dia, sob a sua direção. Senhor, nós pedimos ali a vida da missionária Kelly, e nós queremos Te louvar por todos aqueles irmãos que foram, Senhor, apoiadores nesses 4 anos aqui da Kelly, Senhor, porque nós tivemos mantenedores. Nós mesmos aqui em Itaquaquecetuba, os nossos irmãos foram mantenedores fiéis ali, doadores fiéis na vida da Kelly. Eu quero louvar também por eles. E nós Te louvamos, Senhor, que ali possam vir muitos e muitos missionários a apregoar as boas novas de salvação. E nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
para sempre. Amém. Aleluia. Esse hino diz assim: quando os discípulos estavam ali com Jesus, eles perguntaram para Jesus: Senhor, como nós podemos orar? Nos ensina a orar. E uma das primeiras palavras que Jesus falou foi Pai Nosso. Quando nós ouvimos a palavra Pai, o que nos remete? Eu vejo lá em casa, quando a Belinha ou a Lívia, elas têm medo e de repente é um bicho ou alguma coisa e elas chamam Pai. E ele estava nos ensinando, Jesus, quando ele falou Pai, ele estava nos ensinando que nós temos um Pai e ele é acessível, ele é a nossa proteção. Ele é o nosso Deus, Ele está conosco. E Ele disse Pai Nosso. Ele não disse meu Pai. Ele disse Pai Nosso. Ele é o nosso Pai. Ele é a nossa proteção. Ele está sempre conosco. E nós podemos confiar nesta palavra. Irmãos, aproveitando esse louvor Pai Nosso, é uma oração diária que nós devemos ter ao Senhor. Além das orações que nós fazemos para o Senhor durante o nosso dia a dia, através dos nossos devocionais, das nossas caminhadas com o Senhor, Pai Nosso é uma oração que deve ser feita todos os dias. Eu mesmo tenho o hábito de orar todo dia o Pai Nosso. E eu ensino o Lucas a orar e todos os dias eu estou com ele nessa oração. E como essa oração ela nos protege, ela nos anima, ela nos revigora. Vamos orar, irmãos, nessa noite, Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Diga, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, livra-nos do mal, porque teu é o reino, Senhor, o poder e a glória para sempre. Como é bom, Senhor Jesus, te sentir, Senhor Jesus. E nessa noite, Senhor, nós queremos orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor continue conosco, falando conosco. O Senhor já disse tanto através dos louvores. O Senhor Jesus já disse através desse louvor que nós não temos intercessores, que somente nós pedimos Pai Nosso, oh meu Pai. Senhor, tem misericórdia, o Senhor Jesus se faz presente. E todo aquele anseio, todo aquele desespero, o Senhor Jesus leva, porque o Senhor nos protege, porque o Senhor Jesus nos dá ânimo. Continua falando conosco, Senhor, nessa noite, através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós apresentamos a Ti, o pastor Antônio, nas Tuas mãos. Nós cremos que o Senhor Jesus quer falar mais conosco. Deus, que os nossos ouvidos estejam sensíveis, Senhor, e atentos para ouvir, Senhor, a Tua voz. Que não seja, Senhor Jesus, a voz dele, Senhor Jesus, mas que o Teu Espírito Santo possa conduzi-lo, Senhor Jesus, dando sabedoria e revelação da Tua palavra. Enche nosso coração de alegria, Senhor, através da Tua, Senhor Jesus, poderosa palavra, que é aquela que nos sustenta dia após dia. É o que nós oramos, Senhor, já te agradecemos. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus seja na tua vida. Nós queremos também incentivar, cumprimentando os nossos irmãos que estão em casa, participando do culto, ouvindo os louvores, participando, louvando, participando das orações.
Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. E hoje, mais um culto de missões, nós temos a alegria de podermos ministrar a palavra, falando do amor de Jesus, proclamando as verdades. E eu quero, nesse momento, ler com vocês apenas 2 versículos da Bíblia. Um está em Marcos 15, 22, que diz: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E o outro está em Mateus 10, versículo 38, que diz: E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Eu quero incentivar você a continuar buscando a Deus, louvando a Deus, participando. Esteja com a sua Bíblia na mão, esteja aí observando os textos, não é? Esteja observando a palavra de Deus, à medida que eu for falando aqui, que você também tenha condições de acompanhar a leitura, esteja como uma criança, ou seja, aprendendo as Sagradas Escrituras, desejando o alimento espiritual e necessário para a sua vida, para o seu crescimento. Quero então dizer que a morte de Cristo, ela se encontra no centro da missão do Senhor Jesus. E podemos dizer também que a morte de Cristo, ela está no centro da Bíblia. Porque a igreja, irmãos, ela sempre reconheceu a grande realidade da morte de Cristo, da cruz de Cristo. E eu posso dizer que o mundo, ele tem símbolos para tudo. Símbolo transmite uma mensagem. Por exemplo, o Brasil tem símbolos diversos. A bandeira, os brasões, os partidos também, os partidos políticos têm símbolos. Os estados brasileiros têm símbolos. A polícia militar, a polícia civil também tem símbolos. O poder judiciário tem símbolo. E nós poderíamos continuar dizendo aqui tantos e tantos outros. Por exemplo, os clubes de futebol têm símbolos. A igreja metodista wesleyana tem símbolo, aquela cruz. Então, nós vamos observando, irmãos, que o cristianismo não é exceção. Quanto a ter símbolos, a história diz, a história nos conta que escolheram a cruz como símbolo do cristianismo. E os cristãos poderiam ter escolhido, por exemplo, a manjedoura. Por que não? Um lugar que transmite paz, transmite vida. Os crentes poderiam ter escolhido, meus irmãos, também a bancada do carpinteiro, lugar de trabalho do carpinteiro. Eles poderiam ter escolhido isso. Lógico que eles poderiam ter escolhido o barco onde Jesus ensinava as multidões, o berço onde Jesus dormia. Eles poderiam ter escolhido, por exemplo, a toalha que Jesus usou para enxugar os pés dos discípulos. Poderiam também ter feito a opção, irmãos, de um trono, porque símbolo de soberania e de majestade. Eles poderiam ter escolhido, irmãos amados, a pomba, foi vista sobre Jesus quando ele for batizado. Poderiam ter escolhido, por exemplo, o fogo que caiu, ou que foi derramado, se assim podemos dizer, no dia de Pentecostes. Poderia ser tantos outros, o pão, o vinho da ceia do Senhor. Mas, irmãos amados, nós entendemos que a cruz, ela foi escolhida como símbolo do cristianismo. E aí nós pensamos o seguinte: não existe beleza na cruz. Não era, meus irmãos, uma cruz, não era uma cruz bonita, não era uma madeira lavrada, não era uma madeira, era uma madeira rústica. Ela não era dourada, ela não tinha sido lixada, ela era um instrumento de tortura, e onde os amaldiçoados eram crucificados. De maneira, meus irmãos, que quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos também, sabemos do sofrimento de Jesus, que também a Bíblia diz que foi um sacrifício
vicário, sofrimento por nós. Ele pagou, diz a Bíblia, os nossos pecados. Vejamos então, meus irmãos, algumas atitudes para com a cruz. Jesus carregou a sua cruz e nela ele foi crucificado. Ele não suportava o peso da cruz, mas ele nunca disse que não carregaria. Jesus disse que nós devemos também carregar a nossa própria cruz. Certamente, irmãos amados, a nossa cruz, ela está também interligada com a cruz de Cristo. Se nós temos uma cruz, é por causa, irmãos, da nossa identidade com Cristo, por causa do nosso envolvimento com o Senhor. E a Bíblia diz então que cada um deve carregar a sua própria cruz. A Bíblia diz que teve um tal de Simão, de Cirene, ele foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Isso é uma coisa desagradável, ruim, porque a Bíblia diz e nós aprendemos que o carregar a cruz ele precisa ser espontâneo, porque na verdade, irmãos, aquela cruz era de Jesus. Simão foi obrigado a carregar a cruz, ajudar Jesus, mas eu estou dizendo no que tange, irmãos, a nossa própria cruz. Ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, porque Jesus já não estava mais suportando o peso da cruz. Os sofrimentos eram grandes demais para aquele homem, para aquele Senhor. Mas a Bíblia diz que Simão ajudou. A Bíblia diz em Gálatas 5:11 que Paulo falou sobre o escândalo da cruz. E isso nós precisamos entender, meus irmãos. O escândalo da cruz diz respeito ao evangelho que precisava ser pregado, porque a Bíblia diz que ele foi desprezado, ele era indigno, ele sofreu, ele foi crucificado, e a Bíblia diz que só os amaldiçoados é que eram crucificados. Ele tornou-se maldito por nós. Em Filipenses 2:8 diz que Jesus foi obediente e obediente até a morte. Ele foi obediente até o fim, e a Bíblia diz que ele não desistiu da cruz, porque ele sabia por que viera, ele sabia o propósito, ele sabia por que ele estava no mundo. A Bíblia diz que ele amou o mundo e ele amou até o fim, e diz a Sagrada Escritura que ele não desistiu de ninguém. A Bíblia diz que ele perseverou até o fim, e ele foi morto, mas a Bíblia diz que ele foi obediente até o fim, obediente até a morte de cruz. Filipenses 3:8 diz que Paulo fala que alguns são inimigos da cruz de Cristo. Quando diz de inimigo da cruz de Cristo, não é que ele acha bonito a cruz de Cristo, não é nada disso, irmãos. Inimigos da cruz de Cristo é aquele que não obedece o evangelho da cruz, é aquele que não obedece às palavras de Jesus, é aquele que não obedece, meus irmãos, o que Jesus fizera na cruz por nós, foi para nos dar o seu grande exemplo, e nós precisamos colocar em prática na nossa vida o evangelho de Jesus, que também ficou conhecido como o evangelho da cruz. Jesus fez a paz pelo sangue da cruz, disse o apóstolo de Tarso. Jesus suportou a cruz. O compositor escreveu: ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça. É isso que a Bíblia diz. Precisamos entender, meus irmãos, os efeitos da cruz, aquilo de mais precioso que Jesus fez por nós. O que estamos então fazendo com a cruz? O que estamos fazendo, meus irmãos? Às vezes nós observamos no dia a dia o quê? As pessoas preferem mais o sucesso, as luzes, o consumo, do que o evangelho da cruz. Em muitos casos preferimos mais a felicidade, a saúde, que são coisas tão necessárias para o nosso dia a dia, que nós desistimos ou não lembramos do evangelho da cruz. Entendamos isso, irmãos. Às vezes as pessoas seguem a Jesus por causa daquilo que, em troca daquilo que vão receber do Senhor. Entenda que a Bíblia diz que no lugar da cruz,
às vezes a pessoa se sente bem. Nós estamos, por exemplo, aqui na igreja com poucos irmãos. Somos aqui menos de 10. Mas nós estamos aqui fazendo, irmãos amados, uma coisa. Nós estamos cumprindo um chamado. Nós estamos realizando o ID do Senhor. Você não pode vir à igreja. Você que está em casa não pode vir. Nós não podemos fazer aglomerações, mas nós estamos aqui fazendo de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade, que ainda é pouca, com tudo aquilo que nós podemos fazer em louvar, em tocar instrumentos, em pregar a palavra de Deus. Nós estamos fazendo aqui porque nós queremos fazer o melhor para o Senhor e também o melhor para o povo de Deus, para aqueles que acompanham, para aqueles que podem ouvir o Evangelho, para aqueles que podem tomar uma decisão de seguir a Jesus, de se arrepender dos pecados e tomar a posição e seguir a Jesus, obedecendo o Evangelho da cruz. Mas às vezes a pessoa ela quer se sentir bem. Não há nada de errado nisso, mas é importante e necessário pensar no sacrifício que Cristo fez por nós. Às vezes as pessoas se agradam, gostam mais de uma igreja que parece um cinema, quem sabe de um culto que parece um show, mas se esquecem de que Jesus, Ele morreu na cruz. Ele não ficou na cruz, Ele foi sepultado, e a Bíblia diz que Ele também não permaneceu morto. Ele não permaneceu no sepulcro, Ele vive para sempre, Ele ressuscitou. Mas é interessante pensarmos na palavra de Deus e em tudo aquilo que Ele, Jesus, fez por nós, e o que nós devemos também pensar e fazer para Ele. A teologia da cruz não agrada porque as pessoas querem felicidade. A teologia da cruz é uma teologia que, para muitos, ela é rejeitada. E aí, tem muita gente enganada, irmãos. Quando vier a perseguição, quando começarem a sufocar a igreja, ou tentar sufocar a igreja, e eu fico imaginando o que as pessoas vão fazer com a cruz. O que as pessoas vão fazer com o Evangelho que ela pensa estar vivendo. O Evangelho, meus irmãos, a Bíblia diz que é o Evangelho da cruz. Alguns dizem, o Evangelho da cruz, eu troquei por algo mais cultural, por alguma coisa que mais me agrada, por alguma coisa mais sofisticada, por alguma coisa que tem mais luz, ou seja, que é mais iluminado. E alguns podem até dizer, mas nós queremos mais movimento, entendeu? Nós queremos mais saber de movimento e barulho. Mas e o Evangelho da cruz? E aquilo que a Bíblia diz que você deve carregar a sua cruz? E o que a Bíblia, a Sagrada Escritura, diz que você deve tomar a sua cruz e carregá-la? Os dias são difíceis. O apóstolo Paulo falou que os dias são maus. Apareceriam e surgiriam tempos difíceis. Difícil para viver testemunhando o Evangelho. Difícil porque os dias são tão ruins que as pessoas estão fazendo com que a mentira tenha mais valor do que a verdade. Mas o Evangelho da cruz é que nos ensina e nos leva a servir o Senhor, a viver uma experiência com o Senhor. O Evangelho da cruz, irmãos, é para quem já experimentou o abandono e isolamento. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado. Nós podemos dizer com toda certeza que nós temos algo que nos identifica com Cristo. Primeiro porque Ele pagou um alto preço por nós, mas também porque nós nos identificamos com Ele, dizendo, Jesus, o Senhor veio na nossa vida e salvou a nossa alma, transformou o nosso ser, e hoje, ainda que em alguns momentos, não são todos os momentos, mas em alguns momentos, nós podemos até mesmo chorar, mas não podemos deixar de carregar a nossa cruz, mas não podemos deixar de falar do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus, me leva a ter uma vida mais comprometida, uma vida mais santificada, uma vida mais dedicada. O Evangelho da cruz é o Evangelho que eu devo levar todos os dias da minha vida,
O evangelho da cruz é aquilo que eu preciso fazer em cumprimento e em obediência ao Senhor, porque Ele carregou a cruz em nosso lugar. Mas chega um momento que nós recebemos o evangelho de Jesus. Nós deixamos Cristo entrar na nossa vida. Hoje a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Altíssimo. O Santo Espírito veio e mora em nós, mora na nossa vida. Então hoje, quando necessário, nós temos que fazer o quê? Continuar carregando a nossa cruz. Se em algum momento temos lágrimas, temos que continuar carregando a nossa cruz. Se em algum instante da nossa vida temos que prosseguir caminhando, devemos fazê-lo carregando a nossa cruz, porque Cristo já nos deu o grande exemplo. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus, ministrando a palavra de Deus, porque o Evangelho da cruz é para aqueles que aceitam graciosamente, gratuitamente, o sacrifício de Jesus na cruz. O Evangelho da cruz, meus irmãos, é isso, para aqueles que aceitam o sacrifício que Jesus fez lá no Calvário. O Evangelho da cruz é para aqueles que estão sobrevivendo e estão aguardando Cristo, estão vivendo em Jesus. A Bíblia diz que o mundo não nos agrada, o mundo não nos satisfaz. Não, irmãos, o mundo não nos torna felizes. A Bíblia diz que a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso prazer está em Cristo, e é nele que nós vivemos, é nele, a Bíblia diz que nós podemos desfrutar de tantas e preciosas bênçãos, mas não podemos esquecer do Evangelho da cruz. Mas não podemos nunca, jamais esquecermos do Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz, meus irmãos, é para os fiéis. Para os fiéis, e eu vou arriscar uma palavra aqui, para os apaixonados por Jesus, para os apaixonados pelo Cristo que morreu na cruz, não permaneceu nela. Nós, irmãos amados, devemos estar cada dia amando e apaixonados pelo Cristo que sofreu carregando a cruz. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Ele trocou a cruz por uma coroa, trocou o túmulo por um trono. É isso que a Bíblia diz. O Evangelho é o Evangelho da cruz. Precisamos entender, meus irmãos, que o Evangelho da cruz é para os que sabem que virão dificuldades, reviravoltas, insultos, sofrimentos, tudo por causa de Cristo. O apóstolo Paulo disse que quando nós sofremos neste mundo por nossas próprias ideias, quando nós padecemos por causa das nossas próprias atitudes, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas quando nós sofremos por causa de Jesus, nós somos os mais bem-aventurados, os mais felizes, porque nós sofremos pela causa de Cristo e por causa da fidelidade de Jesus na cruz, nós também podemos desfrutar de grandes bênçãos. E assim vamos falando sempre, irmãos, e vivendo e falando do Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz, irmãos, é para quem deseja seguir o exemplo de santidade de Cristo. O Evangelho de Jesus, o Evangelho da cruz é para aquele que deseja, para aquele que almeja, para aquele que está trabalhando, para aquele que está na luta diária, para chegar à estatura de varão perfeito, para poder, como disse John Wesley, desfrutar de um grande momento, quando chegarmos lá. Mas primeiro precisa trabalhar para conquistar a perfeição. A perfeição cristã é limitada, mas um dia veremos, é limitada nesse mundo, mas um dia veremos de chegar na glória, e lá a Bíblia diz que ela será perfeita, ela será completa. Então, meus irmãos, quando nós sofremos aqui, por causa dos nossos pecados, quem sabe por causa da política, não tem problema, são as nossas escolhas. Mas quando nós sofremos por causa da nossa fidelidade a Jesus, nós devemos a todo momento considerarmos-nos como os mais felizes, os bem-aventurados, aqueles que servem a Deus. O Evangelho da cruz, meus irmãos, é para aquele que quer servir, mas quer ter comunhão com o Senhor. O Evangelho da cruz é para aqueles que sabem
que o nosso dia vai chegar, o dia de vitória, o dia de alegria, o dia, irmãos amados, em que Cristo virá buscar o seu povo, e esse dia, antes que seja um dia de glória, ele poderá também ser um dia de lágrimas, um dia de dor e um dia de sofrimento. Não quero aqui profetizar, não sou pessimista com relação a isso, e nem quero fazer isso, mas se você passar por dificuldades, não abandone o evangelho da cruz. Mas se você passar por lutas, mas se vierem as perseguições, se vierem as dificuldades, se vierem aquilo que vai atrapalhar você, ou pelo menos fazer todo esforço para te atrapalhar, continue obedecendo o evangelho da cruz, porque o nosso grande dia vai chegar, em que nós ouviremos o chamado do Senhor, e a Bíblia diz que estaremos para sempre reunidos com Ele. Aleluia. O evangelho da cruz, irmãos, é para quem não exige ser amado. O evangelho da cruz não é para aquele que deseja ser paparicado, para aquele que quer ser bajulado. O evangelho da cruz é para quem tem disposição e qualidade para amar. Para amar, a Bíblia diz que amar as pessoas. A Bíblia diz que é para se dedicar na pregação, para se dedicar, meus irmãos amados, na pregação do evangelho. Nós precisamos entender que há uma grande responsabilidade sobre a igreja. Nós precisamos entender, nós precisamos aplicar, precisamos discutir sobre isso. Há uma grande necessidade, irmãos, e nós devemos fazer para Deus como se fosse feito apenas por nós, ou seja, com dedicação, com compromisso, porque Ele fez tudo por nós. Ele carregou a cruz, no caminho Ele caiu, mas Ele não desistiu, é o que a Bíblia diz. Então o evangelho da cruz é para quem ama, não é para aquele que exige ser amado, ser bajulado. Pelo contrário, irmãos, os crentes lá do século I, do século II, eles sofriam, mas havia uma alegria tão grande, mesmo na arena, quando eles morriam, mesmo quando eles eram perseguidos e eram mortos, lançados às feras, as autoridades romanas diziam, mas o que é que eles têm, que até na hora da morte eles estão cantando, quando muitos hoje estão chorando e estão desesperados e já não sabem mais o que fazer, porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Eu não estou falando que tem que ter cuidado, é lógico que tem que ter cuidado, mas eu estou falando com relação a ter o quê? A certeza de que a nossa morada é eterna. Nós estamos passando uns dias aqui, irmãos, mas a nossa Jerusalém, ela é do céu, aleluia, não é deste mundo. A nossa morada não é aqui, irmãos, não será aqui. A nossa morada é com Ele lá na glória, é o que diz a Sagrada Escritura. Então, o evangelho da cruz é para quem fundamenta a sua vida espiritual na fé e na vida com Deus. Mesmo que Deus não responda a sua oração como você quer, mesmo que você seja perseguido, seja maltratado, desprezado por ser um seguidor de Jesus, o evangelho da cruz é para você que deseja servir a Jesus, que deseja amar a Jesus como Ele amou você, mesmo você sabendo que não será possível, porque o amor de Jesus por nós foi um amor divino, foi um amor celestial, mesmo você sabendo que não há capacidade em nós para amarmos, mas se nós o fizermos, irmãos, e dedicarmos a nossa vida no trabalho do Senhor, nós haveremos de viver para sempre com Jesus. Esteja sempre dizendo, esteja sempre vivendo o evangelho do Senhor, o evangelho da cruz. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Foi, meus irmãos, o evangelho da cruz que nos colocou de joelhos, vivendo vitoriosamente. Muita gente, irmãos amados, pode rechaçar a ideia de viver de joelhos, mas eu estou querendo dizer que quando nós vivemos de joelho, nós vivemos vitoriosamente. Não adianta para muitos viver em pé, sabendo que não fazem nada, e que não obedecem nada, pelo contrário, estão a praticar as coisas que o mundo e até o Deus deste século manda que eles pratiquem. Então é preciso entender
que foi Cristo na cruz que fez esse grande milagre. Nós vivíamos no pecado, mas a Bíblia diz que fomos transformados pelo evangelho da cruz. O apóstolo Paulo, quando escreveu os Romanos, ele falou: eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é para a salvação, é para o que nós mais queremos, para aquilo que o homem, o ser humano mais deseja, meus irmãos: viver uma vida eterna com Cristo. Paulo disse: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho não é palavra humana, não é simplesmente uma boa notícia que há algum tempo saía nas capas dos jornais, hoje é tudo digital. Não, irmãos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, para a mudança do ser humano. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que o evangelho para ele não se envergonhava, porque é o poder de Deus para a transformação, para a mudança, para algo novo e precioso que só ele pode fazer. O evangelho da cruz, meus irmãos, é o evangelho que renova a fé, renova a esperança, dá qualidade de vida. A Bíblia diz: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Marcos 15, 22. E Mateus 10, 38 diz: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Foi o próprio Senhor Jesus que falou. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Você que está agora acompanhando de casa, coloque a sua vida na mão de Deus. Você que está acompanhando e amanhã, com todas as dificuldades que lhe são necessárias, são do dia a dia, você vai sair para trabalhar ou vai tentar trabalhar. Pois é, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Deixe Deus controlar a sua vida. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus trabalhar na sua família. Deixe Deus abençoar você. Deixe o evangelho entrar na sua vida e transformar você. Deixe Deus fazer algo novo e precioso. E você que já vive o evangelho, que já vive na doutrina de Cristo, nos ensinamentos de Jesus, deixe Deus também agir em você e através de você para falar do evangelho para outras pessoas. Deixe Cristo agir na sua vida. Deus fará algo novo e maravilhoso na sua vida, porque o evangelho que nós pregamos é o evangelho da cruz. Porque o evangelho que nós pregamos é o evangelho da cruz. Nem sempre me traz coisas agradáveis, coisas boas de se ver. Pode vir também no bojo, pode vir sofrimento, pode vir tristeza, mas é o evangelho da cruz, e não é para sempre, vai acabar, vai terminar, e um dia estaremos para sempre com o Senhor, lá na glória, diz a Escritura. Entenda isso, meu irmão, e viva o evangelho do Senhor. Coloque na sua vida, coloque em prática o evangelho de Jesus. Viva com Cristo e sua vida será totalmente diferente. Eu quero orar por você. Nós temos aqui vários pedidos de orações. Eu vou pedir aqui, a Daiane vai estar orando, nós todos aqui que vamos orar juntos, mas eu quero orar por você que está em casa, orar por você que pôde ouvir a palavra nesse momento. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Como é importante ter esse texto em João 14,6. Porque já naquela época, muitos diziam ser o caminho, muitos podiam dizer que era a solução, mas Jesus falou: eu sou o caminho, sou a verdade e eu sou a vida. A Bíblia diz que ele mesmo falou: ninguém vem ao Pai. Ele já estava no Pai. Ninguém vem, não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele disse: eu e o Pai somos um. Então eu quero orar por você. Depois nós vamos orar pelos vários pedidos de orações que temos aqui. Temos muitas pessoas amigas, conhecidas que estão enfermas. Agora mesmo, quando cheguei aqui na igreja, eu recebi um pedido de oração por um irmão, Gilmar. Ele mora lá em Tangará da Serra. Ele foi minha ovelha lá em Rondônia. E hoje ele foi entubado. E ele pegou Covid. E essa semana foi uma semana difícil para a família dele. Ele perdeu 2 primos e uma tia.
E hoje ele foi entubado. Então, quando eu digo que o evangelho da cruz não traz apenas aquelas bênçãos e mais bênçãos, mas também pode vir lágrimas e tristezas, mas nós não podemos deixar de continuar adorando e servindo ao Senhor. Entendamos isso, irmãos. Enquanto estivermos aqui nessa morada terrena, haveremos de passar por isso, mas vamos orar ao Senhor. Vou orar por você nesse momento. Pai, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, pela Tua palavra que foi pregada, Senhor. Também, ó Deus, pelo Evangelho que foi anunciado. E nós oramos agora em nome de Jesus, por aqueles que estão em casa, por aqueles, ó Deus, que ouviram as Sagradas Escrituras, ouviram a pregação, por aqueles, ó Deus, que estão sem esperança. Mas, Senhor, pode ser que alguém ainda tem esperança. A minha oração ao Senhor é que a esperança seja renovada, Senhor. Que haja paz, que haja alegria, que haja, Senhor, o conforto espiritual que só Jesus pode dar. Portanto, abençoe, Senhor. Nós oramos para que as pessoas sejam curadas, as pessoas sejam abençoadas. Nós intercedemos pelo Gilmar. Senhor, quantos anos, ó Deus amado, ele está servindo ao Senhor, e agora nós queremos pedir misericórdia, estenda as mãos, ó Deus, e cura a vida daquele homem, tira, Senhor, a enfermidade, dê a ele a saúde, e que a mão poderosa do Senhor prevaleça nesse momento difícil, e com toda a família, Deus, seja a tua bênção, seja a tua graça, em todos os lugares, em todos os rincões do Brasil, Senhor, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, aqueles que estão participando dos cultos, ó Deus, sejam eles agraciados, sejam eles abençoados pelo Senhor. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Eu vou pedir então a Daiane, ela também vai orar pelos enfermos desse momento. Irmãos, essa semana o Senhor colocou algo no meu coração. E eu vou aproveitar um momento, existem aqui, pelo menos o que eu consigo enxergar, né? São 42 pessoas, eu acredito que possa ter mais do que isso. E depois, durante a semana, as pessoas vão vendo, né, as lives que vai ser gravada agora e transmitida pelo YouTube. E eu peço para que os irmãos, em nome de Jesus, coloquem em uma palavra aquilo que você quer levar diante do Senhor em oração. Eu vou colocar aqui vou deixar aqui registrado aqui o meu pedido. E eu peço para que nesse minuto os irmãos coloquem que nós vamos estar orando juntamente com aqueles pedidos que aqui estão nas minhas mãos. Amém? Amém, irmão? Eu acabei de colocar aqui o meu pedido, que eu peço pela salvação e a libertação. E eu peço para que os irmãos coloquem, tem muitas pessoas aqui, a Elaine colocou, tem aqui a Orgilon, a Rafaela, a Marleide, Renan, Rafaela. Tem tantas pessoas aqui que eu não via já há muito tempo, né? Mando um abraço para todos. Tem aqui também a Camila, a Aninha, a Elisângela. Tem muitas pessoas, a irmã Giane, a irmã Renan. Coloquem aí, irmãos, em uma palavra, vamos levantar um clamor ao Senhor Jesus, amém? Restauração e cura, salvação, amém, irmãos? Vamos colocar em oração que nós vamos orar. Amém? Logo em instantes, em nome de Jesus. E eu creio que a oração do justo, ela pode ir muitos em seus efeitos. A Bíblia fala, vamos orar uns pelos outros. E quando a gente ora, é porque a gente confia. Porque não há mais o que eu possa fazer. É tão bom quando alguém chega para você e fala assim, você vai para a igreja hoje? Ora por mim. Ou alguém no seu trabalho, alguém que passa por você, fala, olha, quando você for orar, você ora por mim. Quer dizer que a pessoa tem fé e que ela acredita. Amém, irmãos? Podem colocar os seus, em uma palavra apenas. Não precisa colocar nome. Né? Só coloca assim, salvação, se há portas de emprego, se há restauração, se há cura, se há o que é impossível para você é possível para Deus. Amém? Podem colocar. Tem aqui doutora Alessandra, é uma doutora muito amiga da minha mãe que precisa muito de oração. Coloque, irmão, seus pedidos de oração. Cura, salvação, arrependimento, quebrantamento, família. Amém? A irmã Romilda também, graças a Deus, a Rafaela colocou aqui o nome dela, fé,
Amém, irmãos? Vamos colocando, amém? Que conforme os irmãos forem colocando, conforme você abre o seu coração e coloca diante do Senhor algum objetivo que você tem diante do Senhor, o Senhor já está visitando, porque você abriu o seu coração e você colocou, porque você crê e você acredita que eu não posso fazer, o pastor e ninguém mais pode, mas que o Espírito Santo, que é o Deus onisciente, onipotente, ele pode entrar lá. Agora você crê? Amém? Aí onde você está na sua casa, levante seus olhos, se você pode se levantar, você se levante. Se você puder, abaixe a sua cabeça. Ore em espírito. Enquanto eu oro, você apresenta diante do Senhor. E eu creio que todos esses alvos, aqueles que eu coloquei também diante de oração, aquele que a Lucy colocou aqui, pedindo para que o Senhor entre com a cura, para o Charles Caixeta, que está com a Covid, a Elaine, pela saúde da sua família, da sua mãezinha, a irmã Jeane, pela vida da Vani, Vina, que está com Covid, as famílias que estão enlutadas. Quantas famílias, irmãos, perderam os seus entes queridos? E que nessa tarde, né, nesse final de tarde, né, começo de noite, estão com o seu coração tão entristecido. Vamos apresentar também diante do Senhor todos os enfermos, hospitalizados, as pessoas que estão em estados graves, pessoas que aguardam vagas nos hospitais. Amém? Tem aqui também a oração por libertação geral das vacinas para o Brasil. Amém? É necessário. Pela cura, pela fé, pelo milagre. Amém? Feche seus olhos. Vamos apresentar diante do Senhor. Pai, Deus querido, todo-poderoso. Ai, Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar a Ti, Jesus. Olha aqui, Senhor Jesus, esses pedidos de oração. Quantas pessoas, Senhor, quantas pessoas se colocaram aqui diante de Ti, Senhor, uma palavra, Senhor Jesus, pedindo a Ti, Senhor, me socorre nessa área. Senhor, eu preciso de cura. Deus, eu preciso de restauração. Senhor, eu preciso de fé. Deus, eu preciso de milagres. Senhor, eu preciso de uma porta aberta. Senhor, eu preciso, Senhor, de alegria. Em nome de Jesus, eu quero orar aclamando ao Senhor por cada irmão que colocou aqui, Senhor, uma palavra. Deus, o teu povo crê no Senhor. E não há para onde nós irmos, Senhor, a não ser para o teu colo, meu Pai. Não há, Senhor Jesus, algum lugar que eu possa ir, Senhor Jesus. Não há dinheiro que pague, Senhor Jesus, a restauração, Senhor Jesus, e a libertação, que é somente em Ti. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade. Deus, Tu és, Senhor, o soberano. Tu és, Senhor, o Deus do mundo, o Deus da criação. Deus, eu não posso sair, Jesus, fora do meu habitat, Senhor, senão eu me debato, Senhor, e eu sofro, Senhor Jesus, porque eu não posso ficar distante de Ti. Deus, olha quantas pessoas, Senhor Jesus, que estão cegos espiritualmente, que não conseguem enxergar, Senhor. Existe, Senhor, uma escuridão, é como se a luz estivesse apagada, e ainda que ele tente andar, Senhor, ele não consegue, Senhor Jesus, porque o inimigo obscurece, Senhor, a sua visão. Espírito maldito, espírito da cegueira, eu profetizo que em nome de Jesus você cai agora, pode sair retirado agora em nome de Jesus. Espírito da enfermidade, bate em retirada em nome de Jesus. Essa doença não é, Senhor, dos teus filhos, mas essa doença, Senhor, é do inimigo, Senhor, e Tu pode, Senhor, entrar com a Tua salvação. O Senhor pode entrar com a libertação. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus das portas abertas. Deus, ainda, Senhor, que o nosso mundo, Senhor Jesus, esteja tão aflito, Senhor Jesus, e fechado, como dizem, Senhor, com as portas fechadas, tudo está tão limitado, Senhor, mas Tu és o Deus do impossível, e o Senhor vai prover todas as coisas. Deus, existem aqui, Senhor Jesus, irmãos preocupados, Senhor Jesus, que durante a semana precisa quitar, Senhor Jesus, um boleto, Senhor, ou fazer uma transferência, não tem condições. O Senhor é aquele que provê todas as coisas. Deus, o espírito, Senhor Jesus, da depressão tem tomado, Senhor, lares, e eu quero repreender agora, em nome de Jesus, que todo demônio alojado, onde você estiver, caia por terra agora e bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ricarabaçui, decandarabaçui, que a Tua alegria, Senhor Jesus, venha entrar, Senhor, nos lares, que a Tua paz venha entrar nos lares, Senhor Jesus, que o Seu contentamento venha entrar nos lares. Deus, a comunhão espiritual venha entrar nos lares, Senhor, a
alegria em Te servir venha entrar nos lares. E muitas vezes, Senhor Jesus, a cegueira venha cair por terra em nome de Jesus, porque ela crê, ela confia, Senhor Jesus. E a Tua palavra nos afirma, Senhor, que se eu tenho uma fé, Senhor, de um tamanho de um grão, ela é o suficiente, Senhor Jesus. E nós cremos que o Senhor é aquele que faz, é o Senhor aquele que entra, é o Senhor aquele que restaura e faz a obra, Senhor, porque Tu és, Senhor. E eu creio que haverá testemunhos, eu creio que haverá milagres. Senhor, é o que eu Te peço, seca a Tua igreja, Senhor, dá a Tua paz aos Seus filhos nessa noite, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Meus irmãos, nós estamos já encerrando o culto. A minha oração é que a sua semana seja uma semana abençoada, seja produtiva. Nós profetizamos e abençoamos você com essa palavra. Esperamos que a graça do alto seja sempre na sua vida, e que Ele te dê saúde, Ele te dê força, Ele te dê vida. Nós vamos encerrar com um vídeo, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com você. Deus te abençoe.